Fala pessoal, eu sou o Felipe Pereira da Máquina de Dados e hoje nós estamos aqui no Driven by Data, o nosso podcast, para falar sobre Big Data Design Patterns. Big Data o quê? Big Data Design Patterns. Do inglês para o português, padrões de projeto. Esse termo, Design Pattern, surgiu na década de 90 na área de programação e foi expandido para várias outras áreas da tecnologia. Dentro de Big Data, ele significa os padrões de projeto que são comumente usados para resolver problemas de armazenamento e processamento de dados, né? Então, aquele problema que você tem na sua empresa, provavelmente outras pessoas têm também. Na verdade, talvez centenas, milhares de outras pessoas tenham. Por isso, a probabilidade de já existir um conjunto de boas práticas, ou seja, esses design patterns, é muito grande. Dentro da área de Big Data, a gente pode analisar esses padrões dentro de diversas facetas do processamento de dados, né? Em relação ao armazenamento dos dados, ele pode estar acoplado ou desacoplado do processamento. No caso de acoplado ao processamento, a gente está falando de estruturas bastante comuns, como bancos de dados. E aí a gente tem bancos de dados sequenciais, NoSQL, NewSQL, né? Para quem não conhece, NewSQL é aquele que reúne o banco de dados relacional SQL com o NoSQL, né? Ele tem as propriedades ACID, mas ele também é escalável, que é uma coisa que o banco de dados relacional normal só faz verticalmente, sendo que o NewSQL ele também expande horizontalmente um banco de dados relacional. No caso de ele ser desacoplado, a gente tem estruturas mais comuns ao mundo de Big Data, né? A gente está falando, por exemplo, de um HDFS, de um bucket, que são simplesmente armazéns de dados e vão servir como repositório para ferramentas de processamento, como Hadoop e o Spark, tá? Então, falando em armazenamento, a gente tem acoplado e desacoplado, tá? Em relação ao processamento, a gente tem modo batch, modo streaming e modo batch mais streaming, né? O modo batch é o que a gente sempre fez a vida inteira em situações como Business Intelligence, onde, por exemplo, de madrugada você processa todos os dados do dia anterior. Isso é o modo batch, bastante comum em várias empresas. O modo streaming já é um modo mais relacionado ao Big Data e ele analisa um fluxo de dados constante, muito comum por causa de IoT, né? Imagina o Waze, por exemplo, vários carros mandando dados, como é que você processa todos esses dados, né? Então, através de processamento streaming. E existe também o processamento batch mais streaming, que recebe o nome de arquitetura Lambda, que possui uma perninha batch, que processa os dados do dia anterior ou das X horas anteriores, e a perninha streaming, que processa os milissegundos, minutos ou horas mais atuais, de forma que você possa ter sempre toda a informação, sendo que uma parte é processada o passado e a outra parte o presente, né? Em relação às estruturas de armazenamento após o processamento, quando a gente pensa em bancos de dados, a gente tem dentro dos bancos de dados NoSQL estruturas como armazenamento em formato de objetos JSON. Já dentro de objetos, bancos de dados relacionais, a gente tem mais estrutura analítica para poder armazenar os dados. Então a gente pode armazenar os dados de maneira normalizada ou pode ter estruturas analíticas como as usadas em BI, como Star Schema, Snow e etc, né? Já na desacoplada, as estruturas geralmente existe apenas uma, que seria o Data Lake, né? E o Data Lake ele possui várias zonas de processamento de dados. A primeira zona sempre são os dados crus, né? Imagina que você tem um crawler que navega pela internet e pega dados de vários sites, ou você tem vários sistemas internos e você monta ETLs que pega dados desses sistemas internos e joga o dado as is nesse local, nessa primeira camada, que em inglês é raw, e são os dados crus, né? Ou seja, da maneira que eles vieram. Depois você pode ter várias etapas intermediárias de processamento, cada zona vai ter um nome, né? A gente vai ter refinement, trusted, etc. Até você chegar na última zona, que é a curated zone, onde os dados estão com toda a qualidade possível, com todo o tratamento necessário, e ali eles estão disponíveis para uso geral da empresa, né? Que uma arquitetura conhecida como Single Source of Truth, ou seja, a única fonte da verdade.
Todas as áreas da empresa que precisam de uma informação buscam desse local no Data Lake, né? Então você pode imaginar relatórios sendo construídos em cima disso, dashboards, algoritmos de machine learning, sistemas de BI e etc. Tá? Então essas são as aplicações que a gente tem e os patterns existentes para armazenamento de dados. O ideal é que os dados estejam sempre disponíveis com a maior qualidade possível para que o maior uso possível seja feito dele. Então agora que você já sabe disso, você pode pôr em prática esses design patterns. Querendo mais informações, é só dar uma olhadinha na nossa última Executive Summary de fevereiro e também na nossa Update Somewhere, a nossa newsletter técnica que é mensal também e a última também de fevereiro. Um grande abraço, boa leitura, bons estudos. Turn up volume.